Graça e paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a vida da nossa igreja. Você pode se assentar. Graça desse Senhor que nos tem feito vencer pela sua palavra, permanecer pela sua palavra. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos de 1 a 5. 1 Samuel 18, de 1 a 5. Nesses últimos dias, meus sermões têm sido sobre 1 e 2 Samuel, né? Talvez alguns se lembrem. São livros que têm edificado minha vida, tenho certeza. Se você também lê-los em casa, o Senhor vai abençoá-los. Você encontrou? 1 Samuel 18, versículos de 1 a 5. A gente folheando ainda, vou aguardar. Agora que você encontrou, não feche a Bíblia, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para bendizer o teu nome, para cultuá-lo, para adorá-lo, Senhor, diante do teu povo, mas diante da tua presença antes de tudo. Senhor, nós estamos aqui desejosos por ouvir tudo o que o Senhor tem para a nossa vida. Ah, Senhor, abre o nosso coração, os nossos ouvidos, para recebermos com alegria a tua palavra sobre nós. Assim nos abençoa, Pai, nessa manhã, mas hoje e sempre também, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler todos juntos? São apenas 5 versículos. O texto está subintitulado como a amizade de Jonatas para com Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Bendita seja a palavra de Deus. Meus irmãos, estava acompanhando nas últimas semanas, não sei quem tem esse, talvez, prazer em comum, né? Esse lazer. Eu sou muito apreciador de tênis, o esporte tênis. E, embora nunca tenha jogado, é um amor platônico, digamos assim. Acompanho mesmo, já há muitos anos. E agora surgiu um novo expoente, né, para o tênis brasileiro, João Fonseca. E eu já vinha acompanhando já há algum tempo, desde o ano passado, e agora ele teve o seu primeiro título na semana anterior, sem ser esse domingo, agora o outro. E o nome dele, possivelmente algumas pessoas que acompanham mais na internet, notícias de esporte, começou a ser, né, ventilado aí, todos os jornais estão falando, surgiram as primeiras notícias, e ele começou a falar, né, sobre como a grande vitória dele, por sinal, na Argentina, sobre o principal jogador argentino, isso faz o coração de brasileiro feliz, né? E como isso trouxe visibilidade, isso mudava a carreira dele, era um marco mesmo. Agora já começam a surgir novos contratos, patrocínios, a vida passa a ser diferente daqui para frente. E com certeza aqueles que assumem uma vida pública têm que se acostumar, né, com essa mudança de vida mesmo. De uma grande vitória, como isso vai tornando cada vez mais a vida privada, na verdade, diminuída. E a vida pública vai ficando cada vez mais, né, em exposição. Na vida de Davi também foi mais ou menos assim.
Ele acabava de conquistar uma grande vitória que ficaria marcada para todo sempre. Ficou marcada na vida do povo de Israel, mas até hoje nós repercutimos isso. Davi havia vencido o gigante filisteu. Os filisteus eram aquele povo inimigo do povo do Senhor. E esse gigante se chamava Golias. Ele era muito, muito alto. Alguns dizem que a sua altura talvez bateria próximo aos 3 metros de altura. E era realmente um homem de pavor mesmo. Ele ameaçava e afrontava os exércitos de Israel. Ele blasfemava contra o próprio Senhor. Mas Davi havia encarado a batalha. Davi foi lutar em nome do Senhor dos Exércitos e venceu a batalha contra Golias e conduziu Israel nessa grande vitória contra o povo filisteu. E dali por diante, a vida de Davi também mudou. Davi não era mais agora o pastor do campo, o pastor de ovelhas, que trabalhava lá em Belém, na casa do seu pai. Agora, ele havia entrado na presença de Saul, do rei, definitivamente. Antes, se você voltar alguns capítulos, você vai ver que Davi já tinha tido um contato com Saul. Ele tangia a harpa nos momentos em que Saul tinha o espírito tomado por um espírito maligno. Mas agora, Davi, vencedor sobre Golias, definitivamente entrava para o cenário da vida pública de Israel. E é importante pensar que realmente essa oportunidade de viver essa vida pública, de ser um vencedor no campo de batalha e tornar-se um guerreiro, trazia grandes oportunidades, é verdade, mas também trazia grande perigo. Colocou Davi diante de grandes alegrias e exaltações, mas também trouxe a Davi algumas das maiores dificuldades dos dias difíceis, dias de luta na sua vida. A vitória de Davi trazia notoriedade, mas especialmente trazia desafios também à sua relação com as pessoas. Ele provavelmente não seria capaz, mesmo como um grande líder, de agradar a todos no seu reino. Ele seria alvo, sim, de muitos elogios, músicas sobre ele, mas também teriam aqueles que tramariam o seu mal, queriam até a sua própria morte. E nesse texto nós estamos diante de algo muito especial. No coração da palavra de Deus, nós temos muitos exemplos de relações que não são para o mal. Pelo contrário, também são capazes de produzir um grande bem espiritual para as nossas vidas. Nós vemos esse exemplo de amizades que são características ou refletem as características do reino de Deus e também da forma como Deus se relaciona conosco. Uma dessas histórias mais tocantes é essa que nós encontramos aqui, a história de Jonatas e Davi, 2 amigos. No versículo 1 que nós lemos, nós vemos que o resultado imediato do triunfo de Davi produziu não só sua fama, mas produziu o nascimento dessa grande amizade com Jonatas. Jonatas era ninguém menos que o príncipe de Israel. Ele era o sucessor do trono, a pessoa mais importante do reino abaixo do próprio rei Saul. E Jonatas não era um desconhecido nem um covarde, pelo contrário. Se você voltar também em casa e fazer a leitura de 1 Samuel 14, você vai ver que Jonatas era um grande líder do povo de Deus, um herói corajoso do seu povo, que lutava pelo nome do Senhor, que tinha paixão pela glória do Senhor no seu coração. Ele era muito provavelmente bem mais velho que Davi. Quando a gente olha o texto, a gente não tem essa impressão, né? A gente acha que está falando de 2 pessoas ali mais ou menos na mesma idade, talvez 2 adolescentes. A gente sabe que Davi era novinho, ele ainda estava nos últimos anos da sua adolescência. Mas Jonatas, ao que tudo indica, alguns cronologistas fazem essa indicação pela própria Escritura, porque Jonatas já lutava ao lado do seu pai no 3º ano do reinado de Saul. E um soldado deveria ter pelo menos 20 anos nessa época. A conta, depois você pode conferir um pouco melhor, mas pelo menos havia 20 a 25, 28 anos, alguns apontam, de diferença de idade entre um e outro. Dava até para ser pai e filho, né?
Mas há algo que o texto quer nos contar e que parece estar um pouquinho só mais escondido dos nossos olhos. É o seguinte, nós não lemos esse pedaço, mas se você voltar ali no capítulo 17, olha para a sua Bíblia, não fecha ela não. A partir do versículo 55, olha o que diz. Quando Saul, isso ainda é antes da vitória de Davi sobre Golias, tá? Ele diz, quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? Agora, voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Que cena, hein? Davi trazendo a cabeça do gigante Golias na frente do rei Saul. Então Saul lhe perguntou, de quem és filho, jovem? Respondeu Davi, filho de teu servo Jessé, o belemita. O que parece um pouquinho mais escondido, mas que precisa ficar claro diante de nós, é que esse texto trabalha com uma ideia de contraste. Ele quer fazer o contraste entre pai e filho, entre Saul e Jonatas. Saul era aquele que talvez fosse o maior beneficiado da vitória de Davi. Seu exército que estava atemorizado, seu reino ameaçado, via em Davi um novo herói, um líder temente ao Senhor, com um coração nobre, humilde, e Saul já havia provado disso algum tempo antes, que não tomaria, nem disputaria o seu reino. Mas o coração de Saul, mesmo vendo Davi trazendo o troféu, a cabeça do gigante Golias diante de si, não o saudou, não o deu um abraço, tampouco o agradeceu. A preocupação de Saul foi, de quem esse jovem é filho? De quem você é filho? Por que isso? Porque Saul havia prometido uma grande herança para aquele que derrotasse o gigante Golias. Saul havia prometido terras, havia prometido tirar o imposto do seu pai, Saul havia prometido dar a sua própria filha em casamento a esse homem. Ele faria parte agora da família real, da corte de Saul. Então, vendo um herói do povo de Deus à sua frente, mesmo sendo o maior beneficiado com tudo isso, Saul não o agradeceu, nem louvou a Deus pela sua vida. Por outro lado, nós vemos Jonatas a partir do versículo 1. Jonatas era o herdeiro do trono. Jonatas era talvez aquele que pudesse ser o menos beneficiado com a vitória de Davi. Se ele enxergasse Davi como um de seus opositores, como uma liderança que surgiria para tomar o trono que era do seu pai e que devia passar para ele. Jonatas o viu com outros olhos. Jonatas agradeceu, Jonatas honrou a Davi. O texto diz que Jonatas não poupou o seu coração, mas ele reconheceu que Davi era um enviado de Deus e que essa amizade poderia florescer para a glória do Senhor. Jonatas era muito diferente do seu pai. Seu pai viu Davi com preocupação, como alguém que podia ofuscar o seu brilho. Mas Jonatas viu em Davi o brilho de um servo de Deus, o brilho do Espírito de Deus na vida dele, e viu que esse rapaz tão jovem era digno da sua confiança e da sua amizade. Poderia durar por muito tempo. Eles tinham algo muito em comum e que ficava evidente. Um coração com grande amor pelo povo de Deus e pela glória do Senhor antes de tudo. Por isso Jonatas não teve ciúmes, não se sentiu ameaçado com Davi, mas a sua alma se alegrou com a vitória, com a chegada de um amigo enviado por Deus. Ao considerar isso, nós também nos damos conta que nas nossas vidas, tantas vezes, alguns sentimentos ruins, como inveja, ressentimento, preocupações mundanas, talvez até egoístas,
elas podem afastar uma boa amizade de nós. Mas, entretanto, uma verdadeira amizade e o amor podem florescer quando há um interesse genuíno pelo reino de Deus e pelo bem um do outro. Quanto a nós, nosso interesse é a glória de Jesus, é a glória do seu reino. Percebemos que não podemos construir isso sozinhos, mas nós precisamos de homens e mulheres de verdade, amigos, amigas, que nos sustentem na nossa jornada diante de Deus, que sejam capazes de nos levar à presença de Deus e relembrar ao nosso coração a confiança no Senhor dos Exércitos, que não deveria ser abalada, assim como os exércitos de Saul estavam abalados antes da vitória de Davi. Essa amizade de Jonatas e Davi nos dá o exemplo de algo muito precioso, a amizade gerada por Deus entre os seus filhos. Promove a própria glória do Senhor. Sem dúvidas, o reino de Deus é, portanto, a gente gosta de dizer isso, é um reino de amigos. Uma boa amizade que nos leve a Deus deve ser valorizada nos nossos dias. Isso tem sido cada vez mais raro, não é verdade? Por isso eu gostaria de refletir com vocês sobre isso, sobre algumas características dessa amizade e do reino de Deus, sobre o seguinte tema: um amigo para a vida inteira. Um amigo para a vida inteira. A primeira característica dessa amizade que nos salta aos olhos está logo no versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. A amizade entre eles começa de maneira inesperada. Jonatas não tinha a mesma idade de Davi, provavelmente não tinha os mesmos gostos, não tinha a mesma posição social, eles não tinham as mesmas afinidades ou o mesmo lazer. Jonatas era um príncipe, estava acostumado com a vida política, com os campos de batalha. Davi estava acostumado com o campo. O prazer de Davi talvez fosse cuidar das suas ovelhas, dormir com a noite estrelada diante de si. Tudo muito diferente. Mas qual era o vínculo entre eles? A sua fé, o seu amor pela glória do Senhor. Foi isso que Jonatas identificou no coração de Davi e levou o seu coração a unir-se, a se entrelaçar ao coração de Davi. A palavra que é usada no hebraico é justamente isso, ela tem uma ideia de nó, de se atar, é um verbo, de se atar com força, ele traz essa intensidade. Ele quer dizer para a gente, o autor quer tornar claro para nós que essa conexão entre eles não era algo que poderia ser esquecido ou que poderia ser ignorado, mas era uma ação profunda de Deus, entrelaçando a vida de dois servos que amavam o Senhor antes de tudo, e que aquilo poderia ser benéfico para o bem, o crescimento dos dois e do reino do Senhor. E assim eles se conectaram como verdadeiros amigos, amigos de fé. Jonatas aparece para nós como alguém que está livre das preocupações mundanas, de egoísmo, de competição. Jonatas parece de verdade estar disposto a cumprir os mandamentos do Senhor em amar a Deus e amar ao seu próximo. Jonatas talvez até encarne o sentido disso. Talvez você vá se lembrar de Deuteronômio 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa reciprocidade entre eles, a valorização um do outro, o empenho pela vida um do outro foi a marca dessa amizade nos capítulos a seguir. E, por favor, leia em casa, faça isso durante a semana, veja os capítulos que seguem até o 23, você vai ter uma noção da grande amizade entre Davi e Jonatas. Essa é a marca de uma verdadeira amizade dada por Deus. Amigos são aqueles que se entregam,
pelo cuidado, pelo bem um do outro. Isso é o que Deus deseja de nós, meus irmãos. O interesse pela glória de Deus e pela sua obra nos faz amar uns aos outros como nós somos capazes de amar a nós mesmos. Jonatas podia de verdade cumprir os mandamentos do Senhor por um motivo. O coração de Jonatas não era entregue, como nós falamos, às paixões mundanas, mas era entregue a Deus, a sua confiança de que Deus havia de prover aquilo que era suficiente para ele. Por isso ele não precisava questionar se a chegada de Davi roubaria sua posição, ofuscaria o seu papel diante do povo de Israel. Ele sabia que aquele espírito que havia em Davi era da parte de Deus, que nada que fosse dele poderia ser tocado, nada que fosse de Jonatas, na verdade, era dele. Tudo é do Senhor, e o Senhor dá a quem Ele quer. Confiando em Deus para supri-lo e oferecendo o seu serviço ao reino de Deus, Jonatas não estava dominado pelo orgulho, não estava dominado pela inveja. Ele podia realmente abrir o coração e viver o valor dessa amizade dada por Deus. Assim eu preciso perguntar a você: como você reage quando surge alguém que aparentemente supera você nas suas habilidades, nos seus talentos, ou até mesmo seja alguém em que você encontre maior fé? Você fica amargurado, tenta enfraquecer um pouco a imagem dessa pessoa? Infelizmente é muito comum que a gente sinta isso. Eu já senti isso. É possível que todos nós já tenhamos sentido um pouco dessa competição em algum momento da vida. Só a graça de Deus, meus irmãos, só a confiança no Senhor pode quebrar esse coração orgulhoso, temeroso e nos levar a deixar de lado o espírito de competição, mas ver diante de nós a oportunidade de uma grande amizade que nos leva à presença de Deus. Muitas pessoas ficam temerosas de abrir o seu coração e ser recíprocas. Pensam que ao compartilhar de si, ao mostrar as suas fraquezas, talvez o seu pecado seja exposto, as suas falhas sejam expostas. Mas a palavra de Deus nos diz que é no meio de uma amizade nós somos aperfeiçoados no Senhor. Não é à toa que falamos tantos dias sobre discipulado, como relações de amizade nos beneficiam diante de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer que, assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Nós somos realmente provados e aperfeiçoados quando caminhamos ao lado de alguém que, por mais falho que seja, está preocupado, assim como nós, em estarmos juntos, diante da presença do Senhor. Por isso, nós devemos buscar amigos assim. Gente que queira crescer conosco. Gente que não é perfeita, não. Mas gente disposta a abrir o coração e viver essa reciprocidade. Buscando juntos a presença e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Em segundo lugar, essa amizade é marcada pela lealdade. No versículo 3, nós vemos que Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas não é apenas ligado de uma forma recíproca, mas também na sua fidelidade, na sua lealdade para com Davi. Ele era príncipe e ele não precisava se submeter a uma aliança com Davi. Talvez isso a gente ignore um pouco do texto, mas a posição entre os dois era muito, muito diferente. E não é comum que pessoas que estão em posições sociais diferentes normalmente procurem pessoas muito abaixo para fazerem um tipo de aliança perpétua para a sua vida, algo que deveria durar para sempre. Nós mesmos muitas vezes pegamos o nosso coração, irmãos, quando a gente não é capaz até de considerar alguns irmãos que aparentemente
talvez não sejam tão interessantes, talvez não tenham uma posição social e nos traga algum interesse, conversas talvez sobre o mundo financeiro, educação, academia. Não, às vezes tem pessoas tão simples diante de nós e que a gente talvez não seja capaz até de terminar uma conversa mantendo o olho no olho. A gente logo está buscando uma oportunidade para sair fora, né? Jonatas havia reconhecido, mesmo na simplicidade de um pastor de ovelhas, a grandiosidade da sua fé, do seu amor pelo Senhor. E é isso que os unia. Jonatas estava disposto, inclusive, a não considerar um fato muito importante. O que o próprio Jonatas não havia sido corajoso o suficiente para enfrentar o gigante Golias, assim como o exército. Todavia, Jonatas não se sentia condenado pela superioridade de Davi. Jonatas se alegrava, porque reconhecia em Davi a obra do Senhor e sabia que isso também era uma preciosidade, um presente de Deus para a sua vida. Para Davi, sem dúvidas, foi muito encorajador, irmãos, receber uma amizade como essa. Um grande líder que o apoiasse nos dias difíceis. Como dois guerreiros, Jonatas declarou a sua fidelidade fazendo aliança com o rapaz, uma lealdade pessoal a Davi e carregou esse vínculo até o dia da sua morte. Era uma promessa de fidelidade que não dependia das circunstâncias, nem de quem parecia ser mais beneficiado, mas ambos sabiam que seriam beneficiados com uma amizade que os levasse a mais próximo de Deus. A aliança entre eles é mencionada algumas vezes depois nos outros capítulos que eu tenho certeza que você vai em casa ler. Capítulo 20, capítulo 23. E o vínculo dessa grande amizade, mais uma vez, torna a evidência. Mas dessa vez eu quero te mostrar. Capítulo 20, versículo 42. Isso aparece em algumas outras oportunidades, mas acho que essa talvez torne mais clara. Eles estão se despedindo porque a ira de Saul, ao ver o crescimento de Davi, havia levado Saul a perseguir a vida de Davi até sua morte. E quando isso ficou claro, que não tinha mais jeito, e Davi precisava fugir dali, eles se encontram, choram juntos, se despedem dessa maneira. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, por favor, o Senhor para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Esse é o vínculo dessa amizade, mais uma vez. O Senhor está no meio da amizade de Jonatas e Davi. O Senhor está na vida deles, e isso era maior do que qualquer outra coisa. Isso não poderia mudar o estado deles. Nas nuances do texto, você vai perceber que algumas divergências haviam entre eles, sim. Jonatas, num primeiro momento, não concordava com Davi de que seu pai estava querendo a sua morte. Até que Davi mostra, então, faz essa prova, Jonatas. E ao provar, Jonatas prova o seu pai e fica claro que realmente Saul queria a morte de Davi. Mas mesmo nas suas divergências, mesmo talvez até quando um amigo pareça falhar, se temos o Senhor no meio de nós, nossa amizade não está perdida. Sempre há espaço para que nós possamos retomar o caminho e andar juntos, andar uma nova milha, lado a lado, buscando a presença do Senhor sobre nós. Você tem sido fiel às suas amizades? Você se considera leal aos seus amigos? Por muitas vezes a lealdade ela é testada pelas dificuldades, quando interesses pessoais parecem também estar em conflito.
Mas a lealdade entre eles é um símbolo para nós de que nós somos chamados também a sermos fiéis e leais aos amigos que o Senhor tem colocado diante de nós. Assim como Deus tem sido fiel a nós. E nós cantamos isso agora há pouco. Não é bom que nós deixemos interesses pessoais ou qualquer outra coisa atrapalhar uma verdadeira amizade, um presente de Deus para nós. Sabe como isso ocorre? Muitas vezes a gente acha que o outro vai se tornar mais brilhante, como nós falamos, é verdade. Surge a inveja, outros sentimentos. Outras vezes a gente está diante de pessoas que acusem o caráter de um amigo e a gente não fala nada. A gente fica quieto, deixa passar, né? Também não quero me queimar. Apesar dos nossos pecados, nós sabemos que o Senhor Deus nos acolheu em amor. E Ele tem dado também verdadeiros amigos que possam, assim como Jonatas, ser amizades verdadeiras do Senhor, que estejam encorajadas também a proteger a nossa integridade e o nosso caráter, mesmo quando não estamos na presença um do outro. E uma consideração muito importante para nós que eu não posso deixar de falar. A igreja, esse ambiente que nós temos, é o ambiente perfeito para que possamos encontrar essas verdadeiras amizades no Senhor. Lembra do vínculo que nós falamos? O vínculo entre eles era a presença do Senhor no meio deles. Você espera encontrar amizades assim no mundo? Você espera encontrá-las dessa forma com aqueles que não estão sob o mesmo propósito de Deus para o seu crescimento lá fora? Eu não estou desmerecendo de modo algum bons amigos que talvez nós saibamos que hoje não são cristãos. O que eu quero chamar a sua atenção é que o ambiente que te proporciona verdadeiras amizades, que te levarão não só para um bem nas coisas comuns da vida, mas também um bem espiritual, que vão te ajudar a desenvolver a sua salvação, a sua santidade, a sua integridade. Nós podemos desenvolver esses relacionamentos e devemos fazer isso dentro da casa de Deus, onde nós sabemos que temos irmãos e irmãs que estão aqui dispostos, mesmo com falhas, com erros, dispostos a crescer conosco e a nos levar passo a passo ao caminho e ao propósito de Deus para as nossas vidas. Que vínculo pode ser mais seguro que esse? Os laços de sangue pelo qual o Senhor Jesus morreu para nos dar. Você deve investir, meu irmão, minha irmã, em amigos que tenham esse propósito de crescer com você. Pense sobre isso. Pense como você pode investir mais nos relacionamentos que você tem vivido aqui na igreja. Aprender a torná-los algo maior do que um encontro no domingo de manhã ou no domingo à noite, mas uma amizade para a vida. A terceira marca dessa amizade é o amor abnegado. Versículos 4 e 5. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Nós vemos um gesto profundamente simbólico de Jonatas. Uma cena para ficar guardada na memória de todos. Jonatas se despoja, tira a sua capa e entrega a Davi. Ele entrega também a sua armadura real, a sua espada, o seu arco e até o seu cinturão, os símbolos da sua vida como guerreiro, como príncipe do povo de Israel. E mais uma vez, o contraste com Saul ressalta aos nossos olhos. Ao ver Davi vitorioso nas batalhas, Saul ficou irado. Sua inveja se tornou doentia, queria a morte de Davi, sentiu-se ofuscado. A vida de Davi poderia ser para Saul
uma última chance do seu arrependimento diante de Deus, para que ao estar ao lado de Davi, ele visse como a mão do Senhor permanecia sobre Israel, permanecia sobre a sua casa. Mas Saul temeu perder a sua posição, e de fato a perdeu. Saul tentou perseguir Davi até matá-lo, por mais que não o tenha conseguido fazer de fato. Davi já o havia odiado e matado dentro do seu próprio coração. Jonatas, ao ver Davi vitorioso, conscientemente ele se alegrou no Senhor e presenteou o jovem amigo com a sua amizade, com os símbolos que o faziam um homem honrado. O que Jonatas estava fazendo era literalmente reconhecer Davi entre todos como um líder de Israel, como alguém que deveria ser estimado pelo povo, pela presença do Senhor na vida dele. Jonatas estava prestigiando, aprovando Davi diante de todos. Jonatas sabia, mais uma vez, que ele havia falhado, mas Davi havia sido enviado por Deus não para acusá-lo, não para condená-lo, não para tirar a sua posição, mas para trazer aos seus corações a lembrança de que o Senhor dos Exércitos é a verdadeira força de Israel, a verdadeira força do seu povo. Quantas vezes nós precisamos ser lembrados disso? Às vezes as lutas parecem grandes demais para nós, parecem ter barreiras que nós não conseguimos superar, mas o Senhor não se esqueceu de nós e tantas vezes nos abençoa com vidas, pessoas que nos encorajam a relembrar que a nossa verdadeira força está na fraqueza, como diria Paulo, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus é real e Ele é quem sustenta o nosso coração. E como é bom ter um amigo ao nosso lado que possa ser um verdadeiro braço direito para nos sustentar e nos lembrar nos dias difíceis que Deus não nos abandonou, que a presença do Senhor está entre nós e que talvez os gigantes dessa vida cheguem com armas, com escudos, mas nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos. Nós podemos prosseguir. Meus irmãos, Jonatas concedeu o seu amor, a sua abnegação, um amor santo, puro de uma verdadeira amizade, de alguém que quer o bem do outro, e se despojou daquilo que parecia ser o símbolo do seu principado e entregou a um jovem humilde. Jonatas estava muito mais ocupado com a glória do reino de Deus, com o privilégio de ter de novo a presença do Senhor dentro da sua casa. Davi se tornaria seu cunhado. A sua casa, que vivia afligida pelo espírito maligno de Saul, que havia abandonado o Senhor, novamente receberia a presença de Deus entre eles. E isso alegrou o coração do servo do Senhor. Eu gosto da frase de um comentarista bíblico. Ele diz o seguinte: ele diz, por que Jonatas faria isso? Ele diz que esse ato da sua parte foi um ato de fé. Diz que a fé nos faz ceder direitos que nós pretendíamos ter no nosso coração. E somente a fé nos torna desejosos de sermos menores. O amor de Deus nos tem dado irmãos e irmãs para caminhar sozinhos e não para serem nossos rivais ou competidores. Em resumo, diz um outro comentarista, Richard Phillips, ele diz: onde o pecado teria feito inimigos, a fé fez irmãos para uma vida inteira. A passagem conclui com a declaração de Davi, que teve sucesso no serviço ao Senhor, nos exércitos de Saul. Ele foi vitorioso e benquisto por todos do reino, até os servos de Saul.
E sem dúvidas, o encorajamento de um amigo como Jonatas foi grande parte, fundamental, para que Davi tivesse realmente sucesso na sua jornada, no seu caminho com Deus. Que bênção, irmãos, é ter amigos para viver juntos os propósitos de Deus na nossa vida. Eclesiastes 4, versículos 9 a 10 diz, 9 e 10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Do mesmo modo, nós, como filhos de Deus, devemos amar as pessoas para capacitá-las a cumprir o chamado de Deus nas suas vidas, para viver os propósitos do reino de Deus. Certamente, a vida vai nos trazer grandes confrontos, irmãos. Mas se tivermos bons amigos, boas amizades ao nosso lado, teremos uma fonte inesgotável da presença do Senhor e das suas bênçãos para permanecermos firmes quando o nosso coração for provado. Você alguma vez desprendeu de si, da sua posição, dos seus recursos para valorizar uma amizade? Pense nisso durante a semana. Como você poderia desprender do seu tempo, de um recurso, para talvez valorizar um grande amigo que Deus te deu na fé? Passar um tempo juntos. Talvez aquele amigo que você já não veja há um bom tempo. Mandar uma mensagem, tomar um café juntos, chamar a sua casa. Não pensar muito se as coisas estão sujas ou bagunçadas. Eu sei que isso é difícil. Minha esposa sempre puxa a minha orelha porque eu chamo muita gente para casa. Eu tenho que ajudar mais, né, bem? Mas é importante valorizar amizades que nos levam à presença de Deus. Por fim, irmãos, nós podemos ver que amizades verdadeiras no Senhor são um grande presente para a vida. Todos nós devemos buscar, pedir ao Senhor por amigos que nos façam ver, compreender o propósito do Senhor para a nossa vida, nos levar mais para perto de Deus, como essa amizade de Jonatas e Davi. Uma amizade recíproca, de vidas que se entrelaçam, amizades leais. E olha que muitas vezes nós somos falhos, mas que não haja para nós impedimento, não haja para nós ausência do perdão para vivermos os planos de Deus. Mas ainda é mais importante para nós saber que temos um amigo com um coração amoroso e abnegado, disposto a entregar de si. E sem dúvidas, a amizade de Jonatas e Davi é um exemplo disso. Mas isso não é a última realidade. Essa amizade, que para nós parece tão grande, é mesmo, deve ser valorizada. Ela é um exemplo ainda muito menor de uma amizade superior e que o mundo jamais viu ou conheceu. A amizade e o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jonatas uniu seu coração a Davi, isso foi notável porque, sendo um príncipe, um superior, realmente não é comum valorizar e estimar tanto alguém que lhe é inferior. Mas Jesus, diferente de Jonatas, que recebeu Davi vitorioso, Jesus não nos encontrou vitoriosos nessa vida. Jesus tem encontrado cada um de nós no meio das nossas fraquezas, no meio do nosso pecado e da nossa vergonha. Jesus nos serviu, irmãos, fazendo-se inferior a nós, e nos serviu na cruz. E nos chamou para sermos servos uns dos outros. João 13:15, Jesus disse: eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, vocês façam também. Jonatas fez uma aliança de amizade fiel e leal a Davi, é verdade. Mas Jesus aceitou do Pai a aliança que custaria o derramamento do seu próprio sangue e aceitou por amor. A respeito desse amor, Jesus disse: ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse Senhor Jesus disse que mesmo sendo Senhor,
sobre tudo, sobre todos, e mestre, Ele também nos chama de amigos. Ele já não nos chama mais de servos, porque Ele nos tem dado a conhecer a vontade do Pai. Nele nós temos a alegria e a salvação. Assim como Jonatas manteve a sua aliança de amizade e amor a Davi até o fim da sua vida, até quando Davi realmente perdeu Jonatas num campo de batalha. Capítulo 23, 1 Samuel. 31, perdão. João nos lembra que assim como Jonatas manteve a sua aliança, Jesus manteve a sua aliança com o Pai por nós. Tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus nos amou até o fim. João 13, 1. E saber que Jesus nos amou até o fim significa que Jesus não apenas nos amou até a cruz, mas da mesma forma como Jesus também foi vitorioso sobre a morte, sobre o pecado na cruz, nós sabemos que Jesus nos ama daqui para toda a eternidade e que podemos gozar da sua presença doce e leal para sempre, da sua amizade nos tempos de angústia, até que os dias de tristeza já não sejam mais uma realidade, mas tenhamos para sempre a presença doce de Jesus e a alegria da sua salvação. Meus irmãos e irmãs, Jonatas despiu os seus símbolos, despiu as suas vestes, a sua armadura, as suas armas e colocou sobre Davi. Mas Jesus, vitorioso sobre a cruz, aquele que não pecou, aquele que foi obediente, justo, colocou sobre nós a sua justiça. E por isso nós recebemos a sua justiça, a sua obediência e somos chamados filhos de Deus. Todos nós que colocamos o nosso coração, a nossa confiança e nos entregamos a um verdadeiro relacionamento com o Filho de Deus. O Senhor Jesus, meus irmãos, é aquele que se esvaziou para nos encher da sua vida. O apóstolo João diz por fim que nisto consiste o amor. 1 João 4, 10 e 11. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Como nós podemos responder a isso? Se Davi se alegrou no amor do seu amigo Jonatas como uma grande bênção para a sua vida, muito mais, meus irmãos, o nosso coração deve se unir ao verdadeiro amigo Jesus Cristo, Ele que entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida plena no seu nome. Nós podemos confiar de todo o nosso coração no verdadeiro amigo, e ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos valorizar as amizades e o verdadeiro amigo inigualável que é Jesus. Eu tenho 5 minutinhos, queria, diferente, cantar uma canção que fala sobre esse verdadeiro amigo que é Jesus. Não é música que toca na rádio hoje em dia, tá, gente? É música de gente um pouquinho mais velha. Gente que tem pelo menos o coração um pouquinho velho, sabe? Se você conhece, pode cantar junto. Se você não conhece, pense nessa canção com espírito de oração, na amizade do Senhor Jesus. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Vocês conhecem? E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu
passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem já sentiu a quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Amém. Talvez você precise lembrar, meu irmão, minha irmã, que Jesus é o verdadeiro amigo e que Ele não se esqueceu de você. Talvez seus grandes amigos dessa vida já tenham falhado com você. Talvez alguns dos seus grandes amigos Deus já tenha tomado para si. Mas existe um amigo que jamais irá abandoná-lo. O nome desse amigo é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor que nos ama. O Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.